fazer algum posicionamento, tá? Então, na aula passada a gente viu o que era UTI, o que era CTI, né? Vimos também outras modalidades de atendimento intensivo, né? Além da UTI, vimos a semi-intensiva, que é o intermediário. Até eu coloquei, uma das questões que eu coloquei semana passada foi relacionada à semi-intensiva. Também falamos da UTI móvel, que também coloquei uma das questões estava relacionada a essa UTI móvel, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Vamos entender as indicações, os objetivos, a estrutura, como é o funcionamento dessa UTI. Então, qual é o objetivo da gente ter um UTI? Então, atualmente, a gente já está tendo uma visão até mais ampla do que é realmente uma UTI. Justamente por causa da pandemia, a gente viu a necessidade que tem de um UTI. Se vocês observarem o que a gente anda vivendo, todas as pessoas que vão para a UTI são pessoas que estão graves, né? São pessoas que estão com algum tipo de risco de vida e que precisa de uma assistência médica e de enfermagem. O Wesley apareceu. Bom dia, Wesley. Não morre esse ano. Nós estávamos falando de ti, Wesley. Bom dia. Tava perguntando onde era que estava você. Bem-vindo à nossa Dormindo. aula. Acorda, Wesley. Professora, é difícil acordar Oh, meu filho, agora. eu entendo. Também acho muito ruim Pass- acordar cedo. Passar um ano acordando tarde para depois acordar cedo. Mas a gente vai na costuma, viu? É aos pouquinhos mesmo. É o último Tá, ano, Wesley. O último ano. Pelo menos de ensino médio, né? Aí todo mundo vai fazer faculdade. piora. Aí é um pouco diferente. Aí piora. Não, imagina. É, Pois vamos lá, vamos dar continuidade. A gente está falando da disciplina de UTI, viu? Eu já expliquei o que é UTI, o que é CTI, a semi-intensiva, a UTI móvel. E agora nós vamos falar do objetivo. Existe uma portaria, a portaria é número 466, se vocês quiserem depois dar uma olhada, ela é um pouco grande. Essa portaria número 466 do Ministério da Saúde vem dizendo como é que deve funcionar essas UTIs, certo? Porque a UTI não é para funcionar do jeito que quer, não. Inclusive, essa portaria, ela determina como deve funcionar não só as UTIs das instituições públicas, mas também das privadas. Então, o UTI particular tem que seguir todas as recomendações que tem nessa portaria, certo? A portaria 466. E nessa portaria vem dizendo qual é o objetivo de uma UTI, que é justamente prestar atendimento a clientes. Professor, e é cliente, não é paciente, não. Gente, todo dia muda uma nomenclatura na saúde. Então, eles agora dizem que a gente não pode mais chamar de paciente, apesar que a gente continua, eu mesmo chamo de paciente, né? Mas é porque diz que quando a gente fala paciente, é como se fosse uma pessoa passiva ali, que não interfere no seu tratamento. Então, eles dizem que o termo adequado para a gente usar é cliente ou usuário. Mas tu vai experimentar chamar algum paciente de usuário? Ele vai dizer, oxe, tá me chamando de usuário de droga, né? Porque normalmente a gente chama usuário. E cliente, normalmente, é quando você vai comprar alguma coisa no comércio e tal. Então, eles colocaram essa nomenclatura. Então, quando você vê em alguma portaria, alguma norma, sempre vai estar cliente ou usuário, né? Mas se refere a paciente, é a mesma coisa. Então, prestar atendimento a clientes graves e de risco, né? Ou seja, de risco de vida, que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas, ou seja, o tempo todo. Na UTI, o paciente ele é vigiado o tempo todo, certo? Por toda a equipe.
principalmente de enfermagem e a equipe médica, certo? Também é na UTI que você encontra equipamentos e recursos humanos especializados. Recursos humanos, gente, são os profissionais que deveriam ser especializados. A gente falou na aula passada que a gente tem algumas deficiências, principalmente com a Covid, que precisou abrir vários leitos de UTI e nem sempre a gente tem os profissionais capacitados para trabalhar na UTI, infelizmente, né? E nem deu tempo. Com a pandemia, a gente a necessidade de ter uma UTI era tão grande que não dava tempo de você treinar e tal. Ó, aqui, por exemplo, aqui em Picos, quando abriu a UTI, não a de Covid, que foi abriu antes, né? Todas as pessoas receberam treinamento, todos os técnicos, os enfermeiros receberam treinamento para trabalhar na UTI. Mas da forma que está acontecendo no Brasil e no mundo, com a pandemia, e está abrindo muito leitos de UTI, às vezes não dá tempo. Então, às vezes contrata, às vezes profissionais que não estão tão capacitados assim, né, infelizmente. Mas é para ser, de acordo com essa portaria, o objetivo é justamente esse aí. E aqui a gente precisa entender também os tipos de UTI, porque muita gente perguntou, a mulher está grávida, né? Aqui em Picos, ela está grávida e aí ela entra em trabalho de parto prematuro, né? Ou seja, entra em trabalho de parto antes do tempo. Ela é encaminhada imediatamente para a Teresina. Professora, mas aqui não tem UTI? Porque qual é o risco de um parto prematuro, gente? Principalmente para a criança. Porque a criança que nasce antes de 37 semanas de gestação é prematura, certo? Então, quando a gente for ter aula lá em saúde da mulher e da criança, a gente vai ver a classificação, e uma das classificações que a gente vai ver do recém-nascido é justamente essa. E a criança ela é considerada prematura a partir do momento que ela nasce antes de 37 semanas de gestação. Vocês viram o filho do Whindersson? Nasceu com 22 semanas de gestação. Era quase um aborto. Aliás, podia até se dizer que era um aborto, porque é justamente isso que a gente classifica. O aborto, eu vou entrando em saúde da mulher. O aborto não é porque o menino nasceu pequeno nem nada. O aborto é de acordo com a idade gestacional. E ele nasceu com 22 semanas e 2 dias. E é considerado aborto quando nasce com menos de 20 semanas de gestação. Então, ele nasceu praticamente um aborto. Ou quando pesa menos de 500 gramas, né? Pesa menos de meio quilo. E ele pesou 480 gramas. Então, poderia ter sido considerado um aborto. Por isso que, infelizmente, ele faleceu, porque é muito difícil, viu? Sobreviver. E aí, essas crianças que nascem prematura, elas precisam de UTI. Professora, mas aqui em Picos não tem UTI? Tem, mas é de adulto. É diferente. Não se pode internar uma criança em UTI de adulto, ou um recém-nascido na UTI de adulto, ou vice-versa. Porque cada UTI, ela é específica para uma faixa etária. Então, a gente tem vários tipos. Professor, e o que é que tem a ver? O que tem a ver é os aparelhos, é os equipamentos, é os profissionais. O profissional capacitado para trabalhar numa UTI neonatal, ele é completamente diferente do profissional que vai trabalhar na UTI de adulto, certo? Então, são locais diferentes. Inclusive, mais na frente, a gente vai ter uma aula só de UTI neonatal, que é bem mais específica, né? Que aqui em Picos eles estão reformando não, estão construindo um novo hospital regional. Lá, saindo aqui de Picos, indo em direção ao posto fiscal. Era a antiga policlínica, agora eles estão construindo um novo hospital regional, não sei se vai sair, mas é para ser. E a previsão é que tenha UTI neonatal, certo?
Mas até o momento aqui em Picos a gente só tem mesmo a UTI de adulto e a UTI de Covid, certo? Então, como é que se divide as UTIs de acordo com a modalidade e faixa etária? A gente tem a UTI neonatal. Professor, o que é neo? Neo vem de novo. Natal é de nascimento. Então, neonatal é um novo nascimento, ou seja, o recém-nascido, certo? Que é diferente de criança. Professor, o que é o recém-nascido? É a criança que nasceu até 28 dias. Então, todas as crianças que nasceram do dia que ela nasceu até 28 dias, a gente chama de recém-nascido, certo? Depois de 28 dias, professor, é o quê? Aí é lactente, porque ele está mamando. Aí tem as outras classificações de crianças e tal. Isso a gente vai ver lá em saúde da criança. Mas a UTI neonatal só fica internado na UTI neonatal crianças de 0 a 28 dias, que são os recém-nascidos. Normalmente são aqueles que nasceram prematuros ou que nasceram com alguma doença congênita, por exemplo, problema cardíaco, precisou fazer uma cirurgia, porque quando nasce já com problema cardíaco tem que fazer a cirurgia logo de imediato, aí precisa de UTI. Então é nesses casos, certo? Além da UTI neonatal, a gente tem a UTI pediátrica. Professor, e qual a diferença? Porque aqui é para criança, certo? Neonatal não é para todas as crianças, é só aquelas com até 28 dias. Normalmente são as que nascem prematuras ou que nascem já com algum problema, alguma doença. Já a UTI pediátrica, ela é destinada a todas as crianças e adolescentes, de 29 dias até 18 anos incompletos, ou seja, com menos de 18 anos. Só podem se internar essa faixa etária. E a UTI de adulto... Oi, Michele, oi, pode falar. não tem não UTI pediátrica na pediatria daqui de Picos? Não. E Aqui quando tem alguns casos que necessite disso? é para É o que Teresina. eles fazem. É pra Terezinha. É tudo para Teresina. Aqui em Picos, lá na clínica Dr. José Soares, eu não sei se você, que ele até faleceu, fica ali perto da igrejinha, num corredorzinho que tem, a igrejinha não, é a matriz, da igreja Eu sei. matriz, aí tem um corredorzinho, tem uma clínica lá bem pequenininha, que é a clínica Dr. Zé Soares, que era um médico, era um pediatra, que ele abriu essa clínica, ele é o mesmo, que era o mesmo dono do memorial, por isso que fica por trás do memorial, naquele corredorzinho. Ali o que é que acontece? Ali não é uma UTI neonatal, certo? E nem pediátrica. Mas lá é como se fosse uma semi-intensiva, apesar que não pode ter. Só pode existir uma semi-intensiva se você, no hospital se você tiver uma UTI. Mas lá é como se fosse uma semi-intensiva. Então, por exemplo, nasceu uma criança prematura aqui em Picos, não deu tempo de chegar em Teresina. E aí o que é que faz? Aí eles encaminham para essa clínica do Dr. Cé Soares. Mas lá não tem nem metade dos equipamentos É necessários. o que o pessoal chama de incubadora, é? Isso. Entendeu? Não tem os equipamentos necessários. Só mandam para lá porque não tem como mandar para Teresina, porque não deu tempo, certo? Mas qualquer criança, qualquer recém-nascido que precisar de UTI aqui em Picos é para Teresina. Olha, só para vocês terem noção, uma criança com Covid que precise de uma UTI, ela é encaminhada para Teresina. Ela não fica aqui, porque aqui nós não temos, certo? Os equipamentos são diferentes. Equipamentos para o recém-nascido, equipamentos para criança, equipamentos para adulto, são diferentes, certo? Então eu não posso internar um recém-nascido no UTI pediátrico ou de adulto ou vice-versa. Vice-versa. Então o TI daqui de Picos é de 18 para cima? Não. A de adulto é a partir dos 14 anos. É interessante, é assim. Se você tiver uma UTI pediátrica, que assim, a neonatal é até 28 dias. A UTI pediátrica, que é para crianças e adolescentes,
é de 29 dias de nascido até menores de 18 anos, certo? Agora, a UTI de adulto atende pacientes que tenham 14 anos ou mais. Então, não precisa ter 18 anos para ir para a UTI de adulto. Com 14 anos ou mais, você já é atendido na UTI de adulto. Então, aqui em Picos, como a gente só tem UTI de adulto, se precisar de UTI, só as pessoas que têm 14 anos ou mais. Se tiver menos de 14 anos, precisa ir para Teresina, certo? Ó, gente, não, eu já vi até prova de concurso, porque normalmente a gente acha que adulto é a partir de 18 anos, né? Só que em relação a UTI, a partir de 14 anos, você já interna adolescentes, né? 14 anos adolescente, a gente já interna na UTI de adulto, certo? Agora, a pediátrica, até menores de 18 anos, você atende também. Por que também essa diferença? Ó, por exemplo, o médico que trabalha na UTI neonatal, na UTI pediátrica, são os neonatologistas, que é o médico especialista em recém-nascido, e os pediátricos, que trabalham na UTI pediátrica. Eles são completamente diferentes das UTIs de adulto, dos médicos especialistas, que a gente chama de intensivista. Quem é especialista em UTI é chamado de intensivista, certo? Em urgência e emergência é chamado de urgencista, certo? Então, quem é especialista em UTI é intensivista, certo? Além dessa divisão, a gente tem UTIs especializadas, destinadas a pacientes com algumas patologias, certo? Então, por exemplo, em neonatologia e pediatria, aqui em Picos nós não temos, certo? Nem para quem tem graduação. Aqui em Picos, a gente não tem especialização em neonatologia e pediatria. Aqui em Picos, a gente tem de urgência e emergência, tem de UTI, tem de saúde do trabalhador, tem de obstetrícia, mas essa neonatologia e pediatria só em Teresina. Mas é muito bom também. Então, a gente tem as UTIs especializadas, ou seja, são UTIs especializadas em algumas patologias, em algumas doenças. Essas você só encontra em grandes centros, né? Porque normalmente nessas cidades menores, nos interiores, não é em capital, a gente só tem mesmo as UTIs básicas. O neonatal, pediátrico e adulto. Agora, essas especialistas em doença, a gente só encontra em grandes centros. Então, tem UTI especialista em cardiologia, UTI coronariana, UTI neurológica. Por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia neurológica, né, no cérebro, ela pode ir para uma UTI de adulto. Agora, se tiver uma UTI específica, uma UTI neurológica específica, é muito melhor. Então, a gente tem UTI respiratória, trauma, tem uma UTI de queimados. Essa precisa, porque uma pessoa que sofreu grandes queimaduras, ela ir para uma UTI de adulto vai surtir efeito, mas o melhor mesmo é ela ir para uma UTI de queimados, porque é especialista nisso. Aqui no Brasil, em Brasília. A gente é o grande centro de referência em queimados em Brasília, certo? Então, essas são a divisão das UTIs de acordo com a faixa etária e modalidade. Aqui, gente, nessa portaria que eu falei, 466, vem dizendo alguns elementos básicos que devem existir dentro da UTI. Ou seja, como eu disse para vocês, essa portaria, ela diz como é que vai funcionar as UTIs, não só de hospital público, mas também de hospital privado. E todos têm que cumprir essas regras. E aí eu trouxe algumas, porque a portaria é um pouco grande, né? Inclusive, se vocês quiserem baixar, vocês vão precisar colocar no Google. Portaria 466 do Ministério da Saúde, que baixa ela toda em PDF. Vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem. Então, eu trouxe aqui só as partes mais pertinentes. Então, por exemplo, nessa portaria vem dizendo que é obrigatória
a existência de UTI em todo hospital secundário ou terciário com capacidade igual ou superior a 100 leitos. Professor, o que é leitos? Leitos são camas, certo? É aonde a gente interna o paciente. Então, aqui em Picos, no Hospital Regional daqui de Picos, a gente não tem assim um número exato. Por quê? Porque às vezes tá tão lotado que aí a gente caça uma cama e coloca em qualquer local e ali já é outro leito. Mas é em torno de 115, 120 leitos funcionando, certo? Porque tem essa especificação. Porque se você tiver um leito que não esteja utilizando, não é funcionante. Então, aqui o regional daqui de Picos sempre precisou de um UTI. De acordo com essa portaria, era obrigado ter UTI. E se vocês lembrarem, foi recentemente, foi introduzida a UTI aqui em Picos, né? Mas sempre precisou. Então, todos os hospitais que tenham 100 leitos ou mais, precisa de uma UTI. Aqui no regional a gente tem mais de 100 leitos e graças a Deus veio a UTI. O número de leitos de UTI em cada hospital deve corresponder entre 6 a 10% do total de leitos existentes no hospital, a depender do porte e complexidade deste. Ou seja, vamos levar em consideração o regional daqui de Picos. O regional daqui de Picos, vamos supor que, como eu disse, muda um pouco, principalmente agora com a Covid, que aumentou muito a quantidade de leitos. Mas antes de ter a pandemia, o regional daqui tem em torno de 115 leitos funcionando. 115 leitos funcionando. Então, é obrigatório ter um UTI. Professora, mas quantos leitos de UTI? De acordo com essa portaria, tem que ter de 6 a 10% do total. Se for 10%, daria 11 leitos, né? Mas podendo ser até 6 leitos funcionando. Então, aqui o regional, quando abriu a UTI de adulto, não a de Covid, tá? Foram abertas 10 leitos. E é o que a gente tem. Aqui em Picos, a gente tem 2 tipos de UTI atualmente. A gente tem a UTI de Covid, que é justamente essa especializada aqui, ó. É especializada em uma doença. Então, UTI de Covid é uma UTI especializada, certo? Nem é uma UTI neonatal, nem pediátrica, nem de adulta. A UTI que recebe pacientes... Michele, Oi. e no caso da pessoa estar assim com câncer em fase terminal e precisar de uma UTI, tem que ser uma UTI de adulto ou tem que ser especializada? Existem as especializadas, as UTIs oncológicas. Oncologia é a especialidade médica que trata de câncer, tá? O ideal seria, mas se não tiver, recebe a UTI de adulto. Sem problema, certo? É porque quando a gente fala de UTI especializadas, então ela é bem melhor do que a de adulto. Porque a gente entende que ela é específica, então, para aquela doença, então, seria melhor a assistência. Mas na falta dela, pode ser a UTI de adulto sem problema nenhum, certo? Então, aqui em Picos, a gente está tendo atualmente 2 tipos de UTI. A UTI Covid, que é a UTI especializada, que até onde eu sei, parece que tinha 16 leitos de UTI Covid. E continuando tendo a UTI de adulto, né? Que são 10 leitos, desde quando foi aberta. 10 leitos. Por quê, professora? Porque eu não posso internar uma pessoa que está com Covid junto da UTI lá de adulto normal. Porque a Covid é uma doença transmissível, inclusive pelo ar, por aerosóis, por gotículas. Então, se eu colocar um paciente doente com Covid, numa UTI que tem outro tipo de paciente, vai contaminar todo mundo. Então, não pode, certo? Então, por isso que atualmente, pelo menos o exemplo aqui de Picos, a gente tem 2 tipos de UTI. A UTI Covid e a UTI de adulto. E tem outras especificações que a gente tem que atender
né? Os hospitais têm que atender para ter UTI. Por exemplo, esses hospitais, 5% tem que ser UTI de adulto, todo hospital geral, 5% dele tem que ser UTI de adulto. Então, aqui em Picos, quando foi lançada, era 10 leitos para o hospital, 10 leitos de adulto. Porque o hospital regional é um hospital geral, certo? O que é um hospital geral? É que atende a pelo menos 4 especialidades básicas. Todo hospital é considerado hospital geral quando ele atende, no mínimo, 4 especialidades básicas, que é o quê? Urgência e emergência, que é o pronto-socorro, centro cirúrgico, materno-infantil, que é mulheres vai ganhar menino e tal, e clínica geral. O que é clínica geral? É aquelas que botam toda a doença. Então, aqui o regional atende essas 4 especialidades básicas, por isso que o hospital regional é um hospital geral. 5% tem que ser de UTI pediátrico, 5% de UTI neonatal e 10% de leitos de UTI especializada. Isso quando, por exemplo, o hospital, por exemplo, aqui é o regional. Então, o hospital regional, ele tem que ter no mínimo UTI de adulto. Se eu tenho um hospital pediátrico, eu vou ter que ter UTI pediátrico. Se eu tenho um hospital, uma maternidade, por exemplo, lá em Teresina, que é a nossa referência para o Piauí inteiro, é a Evangelina Rosa. A maternidade Evangelina Rosa, que a gente tem a UTI neonatal, a gente tem UTI de criança, entendeu? Então, lá, a UTI que a gente tem lá na Evangelina Rosa, que é a maternidade, não é uma UTI de adulto, nem é uma UTI de queimados. Lá, a UTI que a gente encontra é a UTI neonatal, que é para cuidar de recém-nascido, e UTI pediátrica. E também tem a UTI para mãe, certo? Se ela precisar. Então, os hospitais especializados, por exemplo, o hospital obstétrico, que é uma maternidade, tem que ter leito de neonatal. O hospital pediátrico tem que ter leito de UTI pediátrico. E o hospital geral tem que ter leito para adulto. Então, é por isso que não precisa da exigência do hospital daqui de Picos tenham UTI neonatal. Por quê? Porque o hospital daqui é um hospital geral, certo? Se aqui fosse uma maternidade, aí sim seria obrigado ter uma UTI neonatal. Hospital materno-infantil, que é a maternidade, tem que ter tanto UTI de adulto para atender a grávida, ou a mulher que ganhou neném, a neonatal. Somente é permitida a instalação de uma semi-intensiva nos hospitais que disponham de UTI. Lembra que eu falei? Não, antigamente dizia que aqui no regional tinha uma semi-intensiva. Nunca teve, certo? O povo chamava de semi-intensiva, mas não era. O nome correto é sala de estabilização. O que é uma sala de estabilização? Antes ficava ali na urgência. Com a reforma, ela foi lá para perto da UTI. Então, ela mudou de local. Quando vocês forem para o estágio, vocês não vão poder entrar na UTI, mas vocês podem entrar na sala de estabilização. O que é essa sala de estabilização? É o que o povo chamava de semi-intensiva, mas não é. É uma sala que você tem equipamentos mais avançados, o enfermeiro e o técnico de enfermagem fica lá dentro o tempo todo. Então, é um local para pacientes graves, mas não chega a ser nem uma semi-intensiva, nem uma UTI. Com a UTI daqui de Picos, essa sala de estabilização passou a ser semi-intensiva. Por quê? Porque eu só posso ter uma semi-intensiva em um hospital se eu já tiver UTI. Então, antes que não tínhamos UTI aqui no regional, ela não era semi-intensiva, era sala de estabilização, certo? E todo hospital que possua serviços de atendimento intensivo ou atendimento de emergência, mesmo não dispondo de UTI, precisa ter um UTI móvel. Então, essa é o que determina a lei.
que se um hospital não tiver UTI ou se não tiver um atendimento de emergência, pronto-socorro, precisa ter uma UTI móvel. Então, isso cabe a qualquer hospital geral, certo? Então, aqui os hospitais daqui de Picos particulares, né? Eles são hospitais gerais, porque eles atendem a várias especialidades. Então, o Memorial, a Clínica de Urgência, o Hospital Dr. Oscar, são hospitais privados, ou seja, particular, mas atende a várias atende vários tipos de paciente. É mulher ganhando menino, é recém-nascido, é criança, é adulto. Então, eles são hospitais gerais, só que particular. Então, se eles não tiverem um serviço de urgência e emergência ou de UTI, precisa ter uma UTI móvel. E a gente sabe que isso nem sempre é cumprido, né? Aqui, gente, só esse slide a gente passa para outra disciplina, tá? Quando é que uma pessoa vai para a UTI e quando é que ela tem alta? O que é admissão? Professor, o que é admissão? Admissão é quando você interna, é quando você admite o paciente naquele leito, ou seja, na UTI. Então, quando você vai internar um paciente na UTI, você vai admitir o paciente. Isso é o que a gente chama de admissão. E alta é quando vai embora de lá por algum motivo, certo? Então, aqui, quer dizer que não vai, né, todo mundo que vai para UTI, não? Não, existem os critérios para você encaminhar uma pessoa para UTI. Existem as indicações para você ter a admissão ou a alta da UTI. A primeira coisa que vocês têm que saber, não esqueça, quem admite ou quem admite um paciente na UTI ou quem dá alta a um paciente na UTI é só o médico intensivista. Enfermeiro, técnico de enfermagem, nenhum outro profissional vai admitir ou dar alta a paciente. Não só na UTI, gente, em qualquer ala, em qualquer local. Só quem admite o paciente ou quem dá alta ao paciente é o médico. E se for na UTI, é só o médico intensivista. O que é o médico intensivista? É o médico especialista em UTI. Então, todos os médicos que trabalham na UTI têm que ser intensivista. Aliás, todos os profissionais. Infelizmente, nem todos são assim. Porque nem todos têm especialização em UTI. Ó, só para vocês terem noção. Eu já fiz, eu sou intensivista, eu tenho especialização em UTI. Já está com 2 anos que eu terminei. E quando eu estava tendo aula, eu tive uma disciplina que foi com uma enfermeira daqui do regional, que trabalha na UTI, só que ela não tem especialização em UTI. E ela foi dar aula, ela tem especialização em outra área. E ela foi dar aula pra gente. Ela foi dar aula pra gente por quê? Porque ela tinha prática, ela conhecia o funcionamento da UTI, mas ela não é intensivista. Então, hoje em dia, eu não sei se ela chegou a fazer a especialização, mas até onde eu sei, acho que não. Então, por exemplo, teoricamente, como eu sou intensivista, eu tenho critérios, eu tenho indicação de trabalhar na UTI. Já ela não. Ela teria que fazer. Inclusive, é uma exigência. Todas as pessoas que não é intensivista, certo? Mas começou a trabalhar na UTI, tem que começar a fazer a especialização. Isso, médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem, viu? E aí, qual é a indicação para admissão em UTI? Quando é que eu vou admitir um paciente na UTI? Vou internar um paciente na UTI? Não é todos, viu, gente? Tem os critérios. Quais são eles? Paciente grave ou de risco, ou seja, só vai para UTI paciente que está grave, gente, ou que tenha risco de morrer. Paciente que não está muito grave,
não vai para UTI, só vai paciente que está grave ou que tenha risco de morte, mas com, probabilidade de sobrevida e recuperação. Essa é a palavra-chave, gente. Por isso que não vai todo mundo. E lembra que eu falei para você, um paciente com câncer terminal. Um paciente com câncer terminal, gente, ele não vai se recuperar. Não vai. Então, ele não vai para UTI. Mas, professora, ele não está grave? Ele não está com risco de morte? Tá. Mas a probabilidade que ele tem de se recuperar não existe. Professora, mas uma pessoa que leva um acidente muito grave, que só tá nas últimas, ele vai para UTI? Vai. Por quê? Porque uma pessoa que leva um acidente, mesmo sendo grave, dependendo dos cuidados, existe, mesmo que pequena, uma probabilidade dele sobreviver. Entendeu? Então, essa é a diferença. Você só interna pacientes na UTI se ele tiver grave ou com risco de morte e se ele tiver probabilidade de sobreviver ou de se recuperar. Se ele não tiver probabilidade de se recuperar ou de sobreviver, mesmo sendo grave, ele não é internado na UTI. Até mesmo porque a gente não tem leite suficiente e aí ele tomaria o lugar de uma pessoa que tinha a possibilidade de se recuperar. Outro requisito para você admitir uma pessoa na UTI é em caso de paciente em morte cerebral, certo? Mas que vai doar órgãos, certo? Com potencial doador de órgãos. O que é a morte cerebral, gente? Quem controla tudo no nosso corpo é o nosso sistema nervoso, né? É o nosso sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, que ele fica na cabeça, certo? Então, o seu coração só tá batendo, você só tá respirando, você só tá vivo porque o sistema nervoso está controlando, certo? Principalmente o sistema nervoso central que fica na cabeça. O que é a morte cerebral, gente? É o sistema nervoso parar. Então, quando vocês ouvirem falar de morte cerebral, é isso. O sistema nervoso parou. Professor, e como é que diz que teve morte cerebral, mas está vivo? Não, não está vivo. O corpo dele está funcionando com a ajuda de aparelhos. Então, o coração, como o sistema nervoso central dele morreu, parou, não funciona mais, quem é que vai mandar o coração bater? Quem é que vai fazer a respiração, as trocas gasosas por você? Quem é que vai fazer a circulação do seu sangue? Quem é que vai fazer o seu rim funcionar? Não tem. Por quê? Porque quem faz isso é o sistema nervoso central. Mas se o paciente estiver ligado em aparelhos, o aparelho vai fazer o coração bater, o aparelho vai fazer ele respirar, o aparelho vai fazer o rim funcionar, o sangue circular no corpo dele, só que é o aparelho. O sistema nervoso central parou e depois que ele para, não volta. Morreu, acabou a história, não ressuscita. Entendeu? Então é só questão de tempo para aquela pessoa realmente parar tudo. Mas morrer, ele já morreu. É por isso que a gente chama de morte cerebral. Professor, e se a pessoa tiver condição, por exemplo, meu pai teve morte cerebral, tá ligado nos aparelhos, e eu não quiser que ele morra, e eu tiver muito dinheiro, eu posso deixar ele eternamente ligado nos aparelhos? Não, porque não suporta. O corpo que teve morte cerebral, certo? Foi diagnosticado com morte cerebral, ele tem um tempo, ele não consegue ficar ali ainda funcionando o resto da vida com os equipamentos. Vai acabar. E quando a gente tem morte cerebral, ou seja, o sistema nervoso central morreu, aquela pessoa se torna um doador de órgãos. E a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, existem filas enormes para receber coração, rim, pulmão. Então,
É muito importante essa doação de órgãos e a gente, como profissional, tem que incentivar, certo? Nessa aula de UTI, até o final eu vou, se vocês quiserem, acho que se quiser, não, isso é muito interessante. A gente tem uma aula sobre essa questão de doação de órgãos e de morte cerebral, para vocês entenderem um pouco melhor, porque é um assunto recorrente em UTI. Eu acho que eu vou introduzir esse assunto na nossa disciplina, tá? Então, se esse paciente ele teve morte cerebral, tá ligado nos aparelhos e ele é um doador de órgãos, ele fica na UTI, porque na UTI você tem todos os equipamentos que vai manter ele vivo, certo? Então, ele vai ficar na UTI até acontecer a cirurgia para remoção desses órgãos, certo? Então, esses são os dois casos da pessoa ficar internada na UTI. E quando é que tem alta? Quando é que a pessoa tem alta da UTI? Quando cessadas as causas que justificaram sua internação. Então, ele se internou por quê? Porque ele estava grave, porque ele tinha risco de vida, porque ele teve uma morte cerebral e vai doar órgãos. Então, quando foi solucionado, ou seja, cessado as causas que fizeram com que ele se internasse, ele vai ter alta. Podendo ser morte. Então, um paciente grave morreu na UTI. Então, ele vai ter alta. Porque existem vários tipos de alta. Existe alta médica, que é aquela alta por cura, que a pessoa se curou, ficou bom, então recebeu alta. Tem alta por morte, que aí a pessoa teve alta daquele local porque morreu. Tem alta revelia, que é quando o paciente foge, certo? Então, tem vários tipos de alta. Então, na UTI é do mesmo jeito. Se a pessoa se recuperou, ela vai ter alta da UTI. Se ela morreu, ela vai ter alta da UTI. Se eu já retirei os órgãos para doação, então aquele corpo vai ter alta da UTI. Então, esses são os motivos de alta. E para indicação para semi-intensiva, que é um intermediário, né? Normalmente, quem é que vai para a semi-intensiva? Pacientes que tiveram alta da UTI. Porque muitas vezes o paciente que teve alta da UTI ainda requer alguns cuidados. Então, ele não vai para o leito comum, ele vai para a semi-intensiva, certo? E aí, quem decide isso, tudo isso, quem vai, quem entra, quem sai, quem vai embora, é o médico intensivista. Nenhum outro profissional faz isso, certo?